Estou vendo aqui alguns pontos. É sinal de respeito ao professor. Não ligue para barulhos Olá, de fundo. pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos, então, à nossa aula de hoje, dia 8 de abril de 2021. E aí vamos seguir, então, com aquela introdução sobre o conteúdo de globalização que a gente vai ver a partir do início do livro 2, que eu havia iniciado na aula passada, tá? Eu já disponibilizei para vocês hoje o conteúdo da prova e na semana passada eu fiz o mesmo, tá? Observem no livro de vocês as páginas e os assuntos que vocês precisam estudar. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar quando for semana que vem, tá? Então, o primeiro ponto aí que a gente tem, seguindo aí na nossa aula sobre a globalização, é essa característica aí, que é bastante comum e a gente já havia falado sobre ela na aula passada, tá? Tecnologia é igual a riqueza, ou seja, como a gente tinha visto, os impactos tanto positivos quanto negativos do fenômeno da globalização, ela não vai atingir todos os países da mesma forma, tá? Existem alguns países que vão ser mais beneficiados pela globalização do que outros, ok? E isso vai estar atrelado principalmente à questão do desenvolvimento tecnológico que a gente tem em cada um desses países. Então, vamos observar esses dois exemplos que aparecem aí na tela para vocês, tá? No caso dos países desenvolvidos, a gente vai ter subdesenvolvidos, na verdade, aqui do lado esquerdo. Nós vamos ter um nível tecnológico reduzido, tá? Então, do que a gente conhece como tecnologia, tanto que esteja inserido dentro da sociedade, quanto nas atividades produtivas, nesses países subdesenvolvidos, ela vai ser um nível bastante reduzido. Até mesmo porque a gente viu que uma das grandes características desses países é ter justamente grande parte da sua economia baseada em atividades ligadas ao setor primário e que, consequentemente, não empregam alta tecnologia, tá? Exportação de produtos menos valorizados, ou seja, é uma outra característica também dos países subdesenvolvidos, tá? Os produtos que vão ser importados decorrentes da pouca atividade industrial que existe nesses países, geralmente são produtos que não têm um alto valor. Por exemplo, a gente não vai identificar a exportação de chip de computadores, eletrônicos, como celulares e outros equipamentos muito modernos, tá? Vão ter atividades industriais, mas ligadas àqueles bens de consumo mais simples, que não exigem alta tecnologia para produzir, tá? Menor captação de recursos financeiros. É claro, né? A arrecadação desses países ela acaba sendo um pouco menor, justamente porque a indústria deles não é de alta tecnologia, não exportam produtos tecnológicos, tá? E a grande parte dos produtos que acaba sendo exportado, que são as chamadas commodities, sofrem variação de preço por conta do mercado internacional. E é claro que isso impacta diretamente a arrecadação desses países, ok? Baixos investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, até mesmo porque os investimentos em educação nesses países, eles também serão baixos e, consequentemente, os investimentos em pesquisa e tecnologia, eles praticamente não vão existir, tá? Incapacidade de gerar novas tecnologias. Então, percebam que é um ciclo que totalmente contínuo, tá? A partir do momento que a gente tem um nível tecnológico reduzido nesses países, vai afetar toda uma estrutura que vai fazer com que esses países eles se mantenham nessa condição de países subdesenvolvidos, apenas exportadores de matéria-prima e que tem baixo desenvolvimento tecnológico, ok? Já no caso dos países desenvolvidos, a gente tem uma estrutura totalmente inversa, como vocês podem observar. Nós vamos ter um nível tecnológico muito elevado, nós vamos ter uma grande exportação de produtos altamente valorizados. Por exemplo,
Se pensarmos aí nos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, temos em casa, e formos ver a origem desses produtos, muitos deles não têm fabricação nacional, tá? E muitos deles também não são de empresas nacionais, são de empresas estrangeiras que têm instalação no nosso país, ou que aquele produto é fabricado em outro país e vem para o nosso mercado ser comercializado, tá? Maior captação de recursos financeiros, claro, os produtos de alta tecnologia, como computadores, celulares, todos eles têm um alto valor agregado. Então, consequentemente, a arrecadação financeira pela venda desses produtos acaba sendo muito maior, tá? Grandes investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, é claro, né? Se os países eles têm um alto nível tecnológico, consequentemente, existem grandes investimentos nesses setores de pesquisa, ciência e tecnologia, tá? E à medida que esses investimentos vão acontecendo, obviamente que nós vamos ter o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais modernas. Tanto que as tecnologias que surgem, né, no cenário global, por mais que estejamos num mundo globalizado e nós tenhamos acesso à informação de que uma determinada tecnologia ela existe, mas ela acaba entrando em uso primeiramente nos países desenvolvidos, tá? Aos países subdesenvolvidos acaba o conhecimento de que aquilo existe, mas para chegar até o uso da população demora um pouco mais de tempo, ok? Só um momento aí para a gente seguir, tá? Então, na sequência, observem essa ilustração aí, tá? A globalização é um grande desafio ou uma grande oportunidade para o mundo contemporâneo. O que acontece? A partir dessa frase, dessa pergunta, o que é que vocês poderiam me dizer sobre ela? Vocês acham que o fenômeno da globalização, de acordo com as características que a gente viu, ela é uma oportunidade para o mundo atual em que nós vivemos, tá? Esse nível de integração e de interdependência, principalmente econômica, que os países estabeleceram uns com os outros, essa intensificação nas trocas comerciais e no movimento de mercadorias, de informação ou de pessoas, considerando os pontos negativos e os pontos positivos. Vocês acham que a globalização ela é uma oportunidade ou ela é um desafio? E aí, o que é que vocês pensam sobre isso? Quem poderia me dizer alguma informação? Pessoal, e aí alguma contribuição de vocês? Ok, então vamos seguindo, tá? Observe. Professor, Oi. Isaías quer entrar e só não está aceitando, está recusando a entrada dele na aula. Não apareceu nenhum convite aqui ainda. Ah, pois tá Peça dizendo que tá chamando direto, eu só não tá aceitando. peça para ele mandar de novo aí, para ver se chega aqui, por favor. Tá bom. Até agora nada, tá, pessoal? Não chegou nenhuma solicitação aqui para participar da reunião. Já mandei a mensagem. Ok, vou aguardar.
Chegou ainda não? Chegou ainda não, tá? Bem, enquanto ele não manda a solicitação, então vamos interpretar essa tirinha que aparece aí brevemente, ok? Observem aí, então, o que é que ela diz, tá? Com a queda do Muro de Berlim, o mundo finalmente se vê livre do perigo vermelho. A democracia triunfou e uma nova era de paz e prosperidade se inicia. Barreiras protecionistas foram derrubadas, tá? O que é que esse primeiro ponto ele quer dizer? Quer dizer que naquele período, do período da Guerra Fria, onde a gente tinha aquela regionalização do mundo bipolar, não existia esse nível de integração entre os países na atualidade. A gente tinha duas grandes potências naquela época, cada uma liderando um grupo de países, tá? E que, consequentemente, não existia uma relação entre eles, tá? O mundo capitalista e os países socialistas. Obviamente que o que marca essa quebra, esse período do mundo bipolar, é justamente a queda do Muro de Berlim. Então, consequentemente, aqueles países ex-repúblicas soviéticas, consequentemente, passam a adotar como sistema político, econômico e social o sistema capitalista. Então, a gente enxerga, a partir desse momento, um crescimento do sistema capitalista. Ele passa a ser o sistema adotado pela maior parte dos países e, consequentemente, então, a gente tem uma quebra naquela barreira que existia e os países passam, então, a integrar esse mesmo sistema, possibilitando que haja o investimento de empresas estrangeiras, de capital estrangeiro em seus países e a abertura para a entrada de empresas transnacionais, bem como há relações de troca entre os países que vão se intensificando, tá? E aí, seguindo para o segundo quadrinho, a gente tem a internet e o livre trânsito de mercadorias fazem a felicidade de milhões de consumidores, tá? Então, as características, né, o modo de vida do mundo capitalista naquela época, durante o período do mundo bipolar, ele passa a chegar para todos os outros países e trazendo essa ideia de felicidade para a outra população, tá? É claro que até certo ponto isso faz sentido, porque a gente sabe que durante ali no final já da Guerra Fria, né, muitos países, a população ela sofria com a falta de itens básicos. Então, consequentemente, essa ideia de felicidade, né, desse acesso a algumas mercadorias, talvez não esteja tão errada, tá? E aqui no terceiro, o mundo festeja, viva a globalização. E aí, será que é mesmo? Viva a globalização? Será que essa globalização, essa felicidade do consumo de alguns produtos, de acesso à informação, de acesso à tecnologia, de acesso à internet, chegou para todo mundo? Então, será que é realmente viva esse fenômeno? Isso aí é um ponto que a gente precisa ter cuidado ao considerá-lo ele como uma afirmação, tá? Porque, como vimos, nós temos os pontos positivos e os pontos negativos, ok? Seguindo aí aqui abaixo, ó, no próximo quadrinho, na tira de baixo, a gente tem, mas alguns poucos pobres de espírito teimam em não abraçar a modernidade, velhas estruturas ameaçam o mundo livre, tá? Então, mesmo com o fim do período do mundo bipolar, o modo de organização de vida do mundo ocidental, ele nunca foi, e até na atualidade, ele não é bem visto para alguns países, principalmente da região do Oriente Médio, tá? Esse modo de vida, o estilo de viver do mundo ocidental, ele não é tão bem visto. Então, nessa tirinha aí, ele está dizendo que alguns grupos de países, eles são contra o fenômeno da globalização, mas não necessariamente isso, tá? Eles são contra, na verdade, ao estilo de vida do mundo ocidental. E aí, as potências do mundo ocidental justificam aí o combate a essa aversão à globalização, a aversão a essa modernidade
que esses países possuem, tá? Para justificar alguns ataques, alguns conflitos que ocorreram na atualidade entre esses países, principalmente algumas guerras, ok? E por fim, aqui, o último quadrinho, tá? Ele fala o seguinte: mas essa é a nossa maneira de garantir que qualquer bom cidadão deste planeta tenha o direito de escolher e beber a sua cola preferida, fazendo uma referência aí à Coca-Cola, né? Então, ou seja, toda essa estrutura que a gente vê representada nessa imagem, ela traz essa ideia de como o fenômeno da globalização ele se tornou cada vez mais forte, a partir de qual período, né? Essa integração e essa interdependência econômica aconteceu entre os países, ficou muito mais forte com o fim da Guerra Fria, o fim do mundo bipolar. Porém, alguns países, por terem costumes totalmente diferentes do mundo ocidental, acaba discordando do modo de vida que a sociedade ocidental se organiza e acaba promovendo algumas ações, e claro, né, que as potências do mundo ocidental acabam revidando contra. Então, de certa forma, é por isso que a gente enxerga na atualidade muitos conflitos entre diferentes países, ok? Muitos deles justificados na atualidade por questões culturais, por questões religiosas, mas nem sempre os motivos são exatamente esses, ok? E essa ideia aqui, que esse exemplo, ele quer passar de que a globalização, ela é sempre positiva, e o objetivo de um mundo globalizado é permitir que as pessoas sejam livres, tenham acesso a consumir diferentes produtos, tenham liberdade de escolha. Isso também não é 100% correto, porque, como vimos, os benefícios da globalização, eles não atingem todos os cantos do mundo de forma igual, tá? Nem todas as pessoas desfrutam dos mesmos benefícios, das mesmas comodidades proporcionadas pela globalização, ok? Qualquer dúvida, perguntem no chat, tá, pessoal? Só um momento aí que nós vamos seguir. Então, considerando esse outro exemplo que aparece aí, vamos ver: globalização, fluxos e redes legais ou ilegais. Como vimos, então, o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo globalizado e que todos os cantos do mundo estão conectados através de uma grande rede global, tá? Esses fluxos, eles podem ser de mercadorias, de informações, de capital e de pessoas. Por isso que ocorreu aquele exemplo que eu havia falado com vocês anteriormente, da ideia de um mundo cada vez menor. É justamente porque... Oi. Tá fazendo revisão. Oi? Fazendo revisão, né? Não, não é revisão, não. É continuação da aula passada, tá? Você vê, tá nem página nenhuma, não, né? Não. É só Tá bom. um slide que eu estou compartilhando com vocês. Aí a revisão eu pretendo fazer segunda-feira no presencial. Tá? Vamos lá. Lembrando que esse assunto ele é apenas introdutório do assunto que vocês verão no início do livro 2. Professor, Tá? Oi. mas eu acho que eu não vou voltar, não. Por quê? Porque eu não tô muito afim, não. Veja aí, viu? O ideal é que todo mundo volte, tá, pessoal? É bem melhor. Eu Na só vou verdade, voltar se a minha mãe deixar, né? exatamente. Eu também não, eu não vou voltar, não. Tem esse porém aí a ser considerado. Eu vou voltar. Mas para quem for possível, pessoal, vejam aí, tá? Acredito que a gente seguindo todas as regras que são necessárias, tá? Aquilo que a gente já está cansado de saber, mas não custa nada relembrar, tá? Uso de máscara,
higienizar as mãos como sempre, e quando tivermos num ambiente fechado, como é o ambiente da escola, fazer o uso dessas medidas da forma o mais correta possível, tá? E um ponto que eu tinha falado com vocês, na hora do lanche também evitar tá se comunicando muito, né? Porque é nesse momento que a gente está um pouco mais vulnerável, ok? Mas vejam aí, dependendo das condições de cada um, que é uma situação totalmente individual, vejam aí quem vai conseguir voltar. Espero que todos, tá? Isaías levantou a mão, não foi? Eu vou voltar, já tá certo. Isaías, levantasse a mão, diz aí. Não, isso é respeito ao professor. Ah, tá. Então vamos lá, pessoal. Globalização, fluxos e redes, tá? Esses fluxos eles são possíveis justamente por conta de estarmos conectados em redes. Mas essas redes, por sua vez, elas só são possíveis porque tivemos avanços no desenvolvimento tecnológicos ligados às redes de transportes e às redes de comunicação. Então, as mercadorias circulam ao redor do mundo de forma mais rápida, tá? As informações circulam no mundo através de forma mais rápidas. Por exemplo, quem saberia me dizer, seguindo todos esses quadradinhos verdes aí, um exemplo para cada um deles, do fluxo de mercadorias, de informações, de capitais, que é dinheiro no caso, e de pessoas dentro de um mundo globalizado? Quem poderia me dizer isso? Um exemplo para cada um deles. Vamos lá. Só estou ouvindo os grilos aí, ó. Cri, 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 e ninguém participando. Dinheiro Com sono e seria com fome. dólar. Certo, mas de que forma no mundo globalizado a gente tem um fluxo de dinheiro? Me dê um exemplo prático do fluxo de dinheiro. Oi? Comércio. O comércio. Não seria melhor a gente pensar numa transferência bancária de um país para o outro de dinheiro? Sim, mas também tem comércio. Um cara Exato. Mas através do comércio. De mercadorias, um exemplo que a gente poderia dizer. Dentro de um mundo globalizado, um fluxo de mercadorias. Exemplo. Lembram que, acho que foi na aula passada, ou foi na aula retrasada que eu mostrei para vocês, aquele incidente que ocorreu com o navio. Matéria-prima. Exato. É um exemplo. Ele ficou preso. Que ficou preso lá no canal de Suez. E eu tinha dito a vocês que aquele navio, ele comportava mais ou menos ali mais de 2.000 contêineres. E claro que, obviamente, aquilo ali é um navio de carga. Ou seja, todas aquelas mercadorias que estão ali dentro, sejam produtos industrializados ou sejam matéria-prima para a produção de algo, faz parte do comércio internacional. Aquela carga ali, ela vai ser distribuída, vai chegar em diferentes pontos do mundo. Ou a matéria-prima ou o próprio produto. Então, isso seria um exemplo de mercadorias. De informação, a gente pode considerar aquele fenômeno, aquele incidente que aconteceu, no dia que ele aconteceu, o mundo inteiro já estava sabendo, justamente por conta da rede global de informação que existe, possibilitada, é claro, a partir da internet, tá? E aí, o fluxo de pessoas nada mais é do que as viagens, né? Intercontinentais. Turismo, exatamente. O turismo intercontinental que as pessoas fazem na atualidade, tá? Lembrando que essa estrutura desses fluxos, mercadoria, informação, capital e pessoas, isso dentro de um mundo globalizado. Mas a gente sabe que até mesmo em escalas menores, esses mesmos fluxos acontecem, tá? E todos esses fluxos, eles só são possíveis por conta desses 3 quadradinhos aqui embaixo, ó, esses 3 quadradinhos vermelhos. Tudo isso aqui de cima só acontece porque temos uma rede de transporte desenvolvida, uma rede de comunicação e geração de energia para que esses outros 2 possam acontecer. De modo geral, observamos aí que tanto os fluxos quanto essas redes, elas são muito mais eficientes
E tudo isso acontece de forma muito mais intensa nos países desenvolvidos. Ok? Vamos lá. Esse mapa aí que está aparecendo na tela para vocês, ele é bastante interessante, tá? Ele mostra a superfície do nosso planeta, as áreas continentais. Oi, pode? Mostra a superfície do planeta com a iluminação dos continentes. Exato. Ou seja, consequentemente, as áreas mais iluminadas, a gente pode fazer algumas referências, como, por exemplo, áreas onde a gente tem uma maior concentração de pessoas. Consequentemente, nesse ponto, a gente vai ter um intenso maior de todos aqueles fluxos que a gente viu, de mercadoria, informação, capital e pessoas. Nós vamos ter aí, destacando algumas áreas muito mais industrializadas do que outras, tá? Então, só da gente enxergar esse mapa, a gente já pode fazer uma série de indagações sobre ele, e até mesmo de afirmações, ok? Os fluxos também eles podem ser legais ou ilegais, tá? Mercadorias, informações, capitais e pessoas podem se locomover de forma legal ou ilegal, tá? Como, por exemplo, as mercadorias. A gente sabe que há a questão do contrabando de mercadorias. Paraguai, cigarro. Um exemplo, tá? Informação aí o fluxo de informações ilegais, ou seja, em camadas mais escondidas dentro da rede mundial de computadores, na internet, as informações elas podem circular, ou seja, a venda ilegal de informações, como, por exemplo, o vazamento de dados pessoais de pessoas que acontecem na atualidade. O fluxo de capital, ou seja, o envio de dinheiro para outros países sem a devida legalidade, e o fluxo de pessoas e os fluxos migratórios ilegais, ou seja, o cruzamento de fronteiras de forma ilegal, tá? Vamos aí, então... Oi? No caso, isso é matéria, contrabando, tipo, locomover coisas sem pagar impostos, né? Exatamente, o fluxo de mercadorias sem o devido pagamento de impostos. Tanto daquele país que está vendendo, da onde está saindo, quanto daquele outro país onde aquela mercadoria está entrando, tá? Isso acaba gerando uma competição um pouco desleal, tá? Principalmente com aqueles países, com aquelas empresas onde os seus produtos vão chegar no mercado tendo todos os seus impostos arrecadados. É uma competição aí desleal com essas empresas, tá? Então, vamos seguindo. O fluxo de mercadorias. Observem esse gráfico que mostra aí algumas informações. Principais correntes do comércio mundial, porcentagem do intercâmbio interregional no ano de 2016, tá? Então, observem aqui cada um desses pontos, Comunidade dos Estados Independentes, Europa, África, Ásia, Oriente Médio, América do Sul e Central, América do Norte e África, tá? Observem que essas linhas, quanto mais largas, elas vão apresentar um fluxo maior das correntes mundiais. Ou seja, a gente tem uma corrente mundial do comércio muito mais forte entre Europa e América do Norte, entre a Ásia e o Pacífico e a América do Norte, entre a América do Sul e a América do Norte já é um pouco menor, aqui nessa parte onde eu estou mostrando para vocês. Entre o Pacífico, Europa e América do Sul, ela também já é um pouco menor. Entre a Europa e o Ásia e Pacífico, ela também já se assemelha bastante ao fluxo com a América do Norte. Entre aqui, nesse círculo aqui de cima, a Comunidade dos Estados Independentes, que é justamente aqueles países ali do leste europeu, são ex-repúblicas socialistas, e a Europa Ocidental, o fluxo ele é relativamente menor se comparado com outras porções continentais. Entre a Europa e a África, entre a África e a Ásia. E aí vocês vão vendo um ponto ao outro ligando,
e percebendo que, por mais que estejamos dentro de um mundo globalizado, onde todos os continentes eles estão conectados uns com os outros, tá? Do ponto de vista comercial, o nível de integração e de trocas comerciais entre essas regiões, elas são totalmente diferentes, ok? Percebam que os fluxos mais intensos e maiores, destacados aí principalmente por essas linhas vermelhas, eles são maiores entre áreas desenvolvidas, tá? Onde a gente concentra os países mais desenvolvidos, América do Norte, Europa, Ásia e Pacífico, ok? Principais fluxos no comércio mundial, tá? E aí vocês percebem aqui, ó, movimentação em bilhões de dólares, tá? A cor das setas aí só está mostrando aí para diferenciar as direções, ok? O ponto-chave aí para vocês interpretarem esse mapa é justamente a largura, a espessura de cada uma dessas setas, tá? Os pontos aqui circulares é o ponto de saída, tá? Dos fluxos comerciais. E as setas apontam a principal direção. Então, como vocês observam aqui, ó, essa seta roxa, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, da Ásia em direção à Europa, é um fluxo muito alto. Daqui desses países da América do Sul, em direção à América do Norte, Estados Unidos, observem também como o fluxo ele é alto, tá? Saindo aqui da região da Ásia, do Pacífico, em direção à América do Norte, o fluxo também ele é intenso, tá? E aí vocês vão conseguindo observar. Percebam que a gente não tem nenhum fluxo intenso, né? Um fluxo grande de saída, por exemplo, de áreas desenvolvidas, como, por exemplo, Ásia, Europa, América do Norte, em direção ao continente africano. Por quê? O mercado consumidor, a gente tem aqui, ó, em grande parte em todo o continente africano, a predominância de países subdesenvolvidos. Então, consequentemente, o mercado consumidor, tá? Ele não é alto. Então, por isso que a gente não tem esse direcionamento desse fluxo entrando no continente africano, tá? Pelo contrário, a gente tem a saída, na verdade, tá? Muito maior, ou seja, principalmente de matéria-prima, em direção a países da Europa, tá? Então, os fluxos comerciais, eles se modificam, ok? Só um momento que a gente já vai continuar, tá? Léo, o senhor tem quantas aulas hoje? Una. Mudei de foto de perfil. Eu diga, esse teu louro tem quantos anos, hein? Você é muito velho, meu filho. É muito velho ele. Ele tem quantos anos? Sei lá. Só sei que ele é velho. Voltei, meu povo. Ó, preste atenção. A gente vai encerrar por hora, tá? Essa aula de hoje, porque já deu a hora. E quando for na próxima aula, nós iremos continuar, ok? Só uma coisinha. Com relação a essa parte do assunto, tá tranquilo para todo mundo? Todo mundo está conseguindo entender? Sim. Tá. Ok. Pronto, lembrando que quando a gente receber o livro, a gente vai partir para as atividades, e aí eu vou puxando alguns pontos para a gente ir relembrando, ok? Então, vou encerrar aqui a gravação com vocês.